Olá, bem-vindos a mais um vídeo de Excel aula 2. Ora, os conteúdos para hoje vão ser referências relativas e absolutas, fórmulas entre folhas, configuração de impressão e fixar painéis. Não percam, até já! Ora, então vamos lá. Ora, vamos começar pelas referências absolutas e relativas. O que vamos tentar construir é uma tabela como esta, em que a partir desta única célula e da fórmula que é a multiplicação destas duas, vamos tentar, a ideia é arrastar a fórmula neste sentido, portanto, horizontal e vertical. Portanto, queremos conseguir que ao arrastar isto seja possível, de forma a que não tenhamos que fazer a multiplicação em todas estas células que estamos aqui a ver. Outra questão que vamos testar é a forma como condicionalmente se consegue pintar automaticamente estas células de cinzento, as outras de amarelo e as últimas de laranja. Quem diz estas cores diz outras quaisquer, foi o exemplo que vamos usar. Então, vamos passar ao treino, exercício, chamem-lhe o que quiserem. Ora bem, vamos começar então por trabalhar nesta célula. A fórmula que vamos inserir é uma fórmula simples, portanto vamos fazer igual a esta célula vezes esta, e quando nós fazemos isto, temos o resultado da multiplicação. Ora, o que é que acontece quando arrastamos? Conseguimos verificar que a multiplicação deixa de fazer sentido e, se verificarmos porquê, vamos analisar efetivamente que o que aconteceu é que esta célula que está identificada a vermelho ficou corretamente identificada, portanto, é a coluna imediatamente acima. No entanto, o 1 que devia ter multiplicado ali, portanto, na célula AB3, passou para a célula à direita, ou seja, isto é uma multiplicação de referências relativas. Basicamente, eu multipliquei a célula à esquerda pela célula acima. Cada vez que eu arrasto, se repararmos aqui, o que vai acontecer é, efetivamente, multiplicação da célula à esquerda por multiplicação da célula acima. Então, como é que nós conseguimos já agora, se arrastarmos na vertical, vamos ter exatamente o mesmo problema, por exemplo, a multiplicação da célula à esquerda vezes pela célula imediatamente acima, não é? Portanto, como é que resolvemos isto? Com referências absolutas e não relativas, ou uma mistura das duas, vamos ver. Portanto, eu vou retroceder, então damos início àquilo que é o caractere que transforma referências absolutas em relativas e vice-versa, que é o caractere cifrão. Ora, estamos a ver aqui cifrão atrás da coluna, cifrão atrás da linha. Se eu alternar, já vamos ver como eu consigo colocar só o cifrão atrás da linha e só o cifrão atrás da coluna. Ora, já agora a tecla que faz esta alternância de forma automática é a tecla F4 que nós dispomos no nosso teclado. Portanto, é esta a tecla que usamos para fazer esta alternância de forma mais simples e eficaz. Portanto, vamos fazer um teste. Efetivamente, se eu tornar esta célula completamente absoluta e der Enter, a diferença, e vamos ver qual vai ser a diferença vai ser que efetivamente conseguimos bloquear a célula imediatamente à esquerda, ou seja, em todas as multiplicações, se repararem, a célula azul vezes a célula vermelha. Ora, isto resolveu-nos o problema do arrastar de forma horizontal. No entanto, temos um problema que vamos ver já de seguida, que é o arrastar de forma vertical. Portanto, a tentativa e erro aqui funciona muito bem. No entanto, conseguimos ver que ao multiplicar ou ao arrastar esta multiplicação na vertical, temos o problema que estamos sempre a multiplicar aquela célula AB3 pela célula imediatamente acima, não é?
Porque a célula imediatamente acima? Porque não bloqueamos nem linha nem coluna da célula vermelha. Portanto, temos dois problemas. A vermelha desceu e não devia, e a azul não mexeu, nem desceu sequer, não desceu, e devia. Portanto, como é que resolvemos isto? Vamos já ver. De uma forma simples, como fizemos primeiro, se fizermos o teste de bloquear a célula vermelha, ora, o que vamos ter aqui agora vai ser o resultado da multiplicação sempre das mesmas duas células, ok? Tanto a azul que está lá em cima como a vermelha que está lá em cima. Portanto, não é este o cenário ideal, não é isto que queremos. Então, mais do que uma tentativa e erro para perceber o que nós bloqueamos, aquilo que nós vamos fazer é entender de que forma é que devemos fazer então este bloqueio com o símbolo cifrão, que é o símbolo que bloqueia sempre atrás ou da linha ou da coluna a célula que estamos a querer arrastar em qualquer conta, seja multiplicação, soma, seja outra função qualquer. Portanto, o que nós vamos precisar aqui é de entender em que posição é que nós vamos ter que colocar este cifrão. Portanto, se estivéssemos a falar da célula C2, nós temos a hipótese de colocar o cifrão atrás da coluna. Isto vai fazer com que, se eu arrastar para baixo, a próxima célula a multiplicar ou a somar na função será sempre a C, mas passará a mudar para 3, para 4, 5 e por aí fora. Ok? Se eu, ao invés disso, arrastar na horizontal, e vamos simular aqui, se eu fizer este arrastar, aqui não vamos ter qualquer alteração, porque vai-se manter a coluna C, ok? E o 2, na próxima, vai continuar a ser 2, porque estamos sempre a arrastar na mesma linha, na horizontal, não é? Portanto, em qualquer célula que apareça, vai ser sempre C2, ok? Portanto, quando nós usamos o cifrão antes da coluna, nós estamos a bloquear apenas a coluna, ok? De outra forma, se fizermos outro exemplo, portanto, nesse mesmo C2, se eu colocar o cifrão imediatamente antes do 2, já agora deixem-me fazer aqui mais fácil de perceber, se eu desta forma arrastar na horizontal, então aí eu vou estar a bloquear este 2, ou seja, a coluna já vai mexer, na próxima vez passa a ser a coluna D e continuará sempre a ser o 2, portanto, desta forma a coluna já mexe e a linha não. Se repararmos, se o objetivo for arrastar esta fórmula, seja lá qual for, na horizontal, não vai fazer sentido colocar este cifrão aqui, porque quando arrastamos na horizontal, a linha continua sempre a mesma, ok? Isto usa-se, bloquearmos a linha, se quisermos arrastar na vertical. Portanto, o próximo a aparecer, se eu continuar a arrastar, será o E2, ok? Ora, se por outro lado eu arrastar, como estávamos a dizer então, na vertical, aqui sim vamos ter algum sentido, se é este o objetivo, vamos ver, aqui vai continuar a ser C, porque estamos a arrastar na vertical, no entanto, nós estamos a garantir que bloqueamos o 2, ou seja, C2. Quando eu quero bloquear a linha, então eu coloco um cifrão atrás da linha, de forma a que nos próximos arrastar continue sempre a ser o 2. Ora, este C não está a mexer pela simples razão de que continuamos a arrastar na vertical, portanto a coluna vai ser sempre a mesma, ok? Portanto, neste sentido, se nós pensarmos na fórmula matemática que estamos aqui a implementar, portanto uma simples multiplicação, deixa-me pôr aqui uma cor mais viva, portanto, se eu quero arrastar aqui de forma a que
a coluna mude, não é? Eu vou ter que passar por estas colunas todas. No entanto, eu vou querer bloquear aqui este número 1. Então, se eu quero que a coluna altere, mas não quero que a linha mude, ok? O que é que eu tenho que fazer? Bloquear esta linha. Ora, eu terei depois que arrastar esta mesma célula para baixo. Portanto, se eu bloquear a linha, quando arrastar, eu já não vou ter estas linhas. Portanto, vamos perceber como é que isto vai ser feito. Basicamente, aquilo que nós temos aqui, vamos retirar esta formatação aqui, ok? Então, vou dar Enter. Ora, aquilo que nós vamos querer fazer é arrastar para a direita, voltando a repetir aquilo que fizemos no início. O meu problema aqui, e esta é a forma de validarmos efetivamente aquilo que queremos fazer, podemos sempre optar pela tentativa e erro, mas é muito mais fácil não decorar e perceber aquilo que estamos a fazer. Ou seja, o meu problema aqui foi que a coluna mexeu. O que é que eu quero fazer? Se eu quero, não estava a dizer um bocado, se eu quero bloquear este número 1, e se ele não ficou bloqueado, não é? Porque a célula mexeu para a direita, o que eu vou ter que bloquear na célula azul é a minha coluna. Ou seja, eu vou à fórmula original, e se a minha coluna é a AB, eu vou garantir que a coluna fica bloqueada, não é? Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Desta forma, temos sempre, reparem, estamos a mudar a coluna da célula vermelha, não estamos a mudar a coluna da célula azul, garantindo que é sempre a mesma célula, que é esta que está aqui e que eu apaguei, não é? Garantindo que é sempre a mesma, ok? Portanto, desta forma conseguimos então arrastar até à direita. Ora, o nosso problema, e vou voltar atrás só para percebermos, agora é outro. Portanto, continuamos sempre a ter, ok, está ótima a célula azul à minha esquerda, a acompanhar a fórmula. No entanto, a célula a vermelho, estamos a reparar que continua sempre a ser, infelizmente, a célula imediatamente acima, ou seja, uma célula relativa. Ora, se nós queremos torná-la absoluta e não queremos que ela desça com a multiplicação, o que vamos ter que fazer é bloquear aquela linha. Ou seja, na célula vermelha, se eu bloquear tudo, já vimos que é sempre a célula AC2. Se eu bloquear a linha, quando eu descer, a linha 2 nunca vai mudar. Se eu bloqueasse por outro lado a coluna, neste caso, ao descer, ao fazer o arrastar vertical, não tinha qualquer impacto, porque a coluna é sempre a coluna AC. Portanto, o que eu quero bloquear, efetivamente, é a linha número 2. Portanto, desta forma, eu já posso fazer o arrastar na horizontal, na vertical, e cá temos a nossa multiplicação da linha verde pela coluna verde, ok? Portanto, esta é a forma de melhor percebermos o que são referências relativas e absolutas. Tem tudo a ver com eu arrastar uma fórmula e essa fórmula acompanhar a linha ou a coluna ou não, ok? Ora, aproveitamos para perceber então as formatações condicionais. Ora, isto encontra-se no separador base, que é onde nós estamos, e a seguir o que vamos fazer é entrar aqui na formatação condicional. Ora, devemos ter uma aula específica em que vamos abordar estas formatações, são muitas. Nesta fase só quero dar uma introduçãozinha a esta formatação condicional, que nos permite, por exemplo, avaliar células que contenham, e então eu vou dizer células menores que, ora, menor ou igual a 20, por exemplo, é um valor que eu vejo que tem na tabela. Eu vou formatar com um preenchimento cinza claro, não interessa, o que quer que seja, e reparamos que todas as células até 20 são pintadas de cinza claro, ok? De outra forma, eu vou adicionar
outra regra de formatação condicional, mais uma vez células que contenham, que se situem entre 21 e 60, ok? Portanto, entre o número 21 e o número 60, eu vou formatar, por exemplo, a amarelo, o fundo, e vou adicionar mais uma formatação condicional, em que eu vou dizer que todas as células superiores, ora maior ou igual a 61, até ao valor máximo, que neste caso é 100, e eu vou formatar com uma cor, por exemplo, laranja. Ok? Portanto, desta forma, temos a tabela exatamente igual à tabela original que já tínhamos pintado e pela qual queríamos validar como é que conseguimos fazer. Passamos então à questão da impressão no Excel, que é diferente de muitos outros sistemas, inclusive do Microsoft Word. Aqui nós não temos folhas, ou melhor, o Excel é constituído por folhas. No entanto, ao contrário do Word, não são folhas A4 ou folhas A3, não é algo que se configure para uma impressão de texto, para um documento, ok? Portanto, aqui a impressão é muito diferente daquilo a que estamos habituados noutros softwares. Se eu fizer uma pré-visualização de impressão, portanto eu cliquei nas teclas Ctrl mais P de Paulo, se eu fizer isto, rapidamente eu tenho aqui uma página com uma pré-visualização daquilo que vai acontecer quando eu imprimir em A4, ok? Temos aqui as margens da folha, podemos controlar, cabeçalhos, rodapés, margem esquerda, direita, tanto arrastando estas linhas, como mexendo nas configurações da página, que depois iremos ver mais tarde. Aqui o que nos interessa para já é perceber o que o Excel faz quando nós selecionamos o imprimir. Ora, eu fui ao atalho Ctrl P, este Excel, esta versão é 365, eu também tenho aqui uma forma de imprimir, ok? No separador fecheiro, e escolher a impressora e vou dar ao mesmo sítio. Ora, o que é importante percebermos nesta primeira fase da impressão? Se eu fizer zoom out, aparentemente eu tenho aqui um conjunto de folhas, como se fosse um documento do Word, em que eu tenho parecido com A4, porque a minha configuração está para impressão A4, eu tenho aqui um conjunto de folhas que me vão ser impressas. Ora, vou fazer aqui um teste e vou colocar aqui um A maiúsculo, ok? E se eu for desta feita fazer uma pré-visualização de impressão, eu tenho página 1, página 2, se repararem cá abaixo, onde está o cursor a piscar, eu tenho a página 2 com o A. Se eu colocar aqui embaixo uma letra C, por exemplo, de Carlos, não é muito relevante, eu vou ter então 3 páginas de impressão, conforme estamos a ver aqui, em que a primeira é da tabela, a segunda passa a ser o C e a terceira passa a ser o A. Porque a lógica de impressão é contínua para baixo, mas entretanto, se eu não tiver mais nada na área de impressão para baixo, ele vai à procura de novos conteúdos para a direita. Okay? Portanto, a impressão segue este sentido, basicamente. Okay? O que é que nós podemos fazer? E eu desenhei 3 setas para explicar que primeiro imprimo todas as folhas na vertical e depois vem à primeira, à segunda e vai por aqui abaixo em cada uma destes grupos de colunas. Ora, uma das coisas que é diferente no Excel na impressão é exatamente esta criação de folhas, como é que configuramos a folha, como é que configuramos o cabeçalho, como é que configuramos o rodapé e de que forma é que nós, tendo mais conteúdo que aquilo que queremos imprimir, conseguimos dizer, ok, eu tenho aqui, como podemos ver, em pequenino, não é legível, mas não interessa, vou para o maior, temos aqui um C e temos aqui em cima um A, ok?
No entanto, eu, vamos supor, só quero imprimir efetivamente esta tabela. Então, nós podemos selecionar o conteúdo que queremos imprimir, por exemplo, esta é uma das formas, e em vez de imprimir folhas ativas, imprimir apenas a seleção, ok? E podemos ver cá em baixo, efetivamente só temos uma página para impressão. Ora, o que temos mais? Se eu arrastar uma coluna, e isto é importante vermos, eu já tenho um problema. Eu arrastei uma coluna, como podia ter adicionado outras, e temos aqui um problema que é o Excel não me vai conseguir imprimir esta tabela toda na mesma página. Então, eu até vou pôr um bocadinho mais pequenino, ok? É suficiente. Se eu quiser imprimir mais uma vez só esta tabela, já não é suficiente a página toda, por acaso ainda cabe, vamos alargar um bocadinho mais, vamos colocar aqui um bocadinho maior e vamos tentar então perceber o que é que o Excel faz. Ora, se repararem então, temos a página 1 e temos a página 2 com a restante tabela. Se o meu objetivo é colocar toda esta tabela na mesma folha, na mesma impressão e de forma ou com a configuração A4 conforme está, na vertical, que é a orientação que temos aqui, A4 e vertical, se eu mesmo assim quiser imprimir toda a tabela, eu posso reduzir a escala dizendo ao Excel, ok, ajusta-me todas as colunas numa página. Então o que ele faz é diminuir progressivamente, por escala, todo o conteúdo de forma a que ele caiba efetivamente na folha toda. Se eu alargar as margens, o que ele vai fazer é ajustar então esta tabela às margens que eu lhe dei. Da mesma forma que nós podemos, não é o caso, eu teria que ter muito mais linhas para conseguir ver, mas eu podia dizer ao Excel, ok, eu quero ver todas as linhas na mesma página. Portanto, é muito importante percebermos que aqui podemos controlar, ajustando, redimensionando o conteúdo, podemos ajustar a que isto saia tudo ou não na impressão. Okay? Isto era o mais importante. Depois temos aqui em baixo, nesta zona do Excel, no canto inferior direito, 3 ícones. Aqui temos a vista de células. Aqui temos uma vista mais similar, vou fazer um zoom out, não é? Mais similar àquilo que é um documento Word, em que aparentemente vemos páginas de Excel. No entanto, esta vista é mais uma questão de vista de leitura do que propriamente de impressão. Como podemos ver aqui, todo aquele conteúdo que está selecionado não está visível na impressão, por causa da seleção. Vamos ver folhas ativas, e o que ele fez foi manter este conteúdo todo, que é o que nos interessa, posso adicionar um cabeçalho inclusive, e manter este conteúdo todo numa folha só. Se eu adicionar conteúdo nesta folha, o que ele está a fazer é colocar tudo na mesma impressão. E porquê? Vamos ver aqui, porque eu tenho e continuo a ter esta definição de todas as colunas numa página. Portanto, se repararem, ele está a encolher todo o conteúdo de forma a caber na mesma página. Se eu colocasse em escala, voltamos a ter a configuração de páginas A4 com o conteúdo do tamanho que nós o escrevemos, ok? Portanto, é preciso percebermos algo que é muito interessante. O Excel não é, de forma alguma, uma aplicação que se utilize para configurar ou criar documentos bonitos e prontos para imprimir, ok? Se nós o queremos fazer dessa forma, então, se é uma questão de estética e de organização do texto, provavelmente devemos usar ou o Microsoft Word ou programas de outros fabricantes, da Adobe, por exemplo, o InDesign, em que fazemos paginação, etc. Ok, temos ainda a outra vista, a terceira vista, que é uma vista que me diz, ok, eu quero colocar toda aquela tabela numa página só, e em vez de mexer na escala na impressão, como vimos há um bocado, ou seja, ajustar as colunas à página, ajustar as linhas à página, o que eu posso fazer aqui de uma forma simples é dizer, não, mas eu quero que isto tudo
seja a página 1. E o que ele vai fazer é colocar toda aquela tabela na página 1. Claro está, vai redimensionar o conteúdo, a tabela não vai ficar com o tamanho original, vai sim ser reduzida com um dimensionamento, como estamos a ver aqui, personalizado, de forma a que tudo isto seja impresso na mesma página. Podemos sempre voltar à vista de Excel tradicional, em que temos linhas e colunas, ok? E já podemos continuar a trabalhar. Ora, ainda temos aqui no esquema de página, no separador esquema de página, questões relacionadas a estas configurações de margens, de orientação, de tamanho, de área de impressão, que eu posso limpar, ok? Ou seja, eu posso perfeitamente definir isto na área de impressão como uma área de impressão, ou seja, é só aquela tabela que vai ser impressa, reparem. Portanto, isto é a vista de impressão, onde eu consigo visualizar qual é a página 1, qual é a página 2. Portanto, todo o resto do conteúdo está cinzento, porque me está a dizer o Excel, isto não vai ser impresso. A única coisa que vai ser impressa é o que está efetivamente na página 1. Ok? Bom, a seu tempo poderemos desenvolver melhor estas impressões. Agora, vamos então ver outra questão que pode ser útil no Excel. Vamos supor que esta tabela vai continuar a crescer, é uma tabela aleatória, com que vamos ver na próxima aula como é que vamos fazer aqui alguns cálculos e como é que a vamos transformar numa tabela formatada, que são as tabelas que se devem usar por excelência no Excel. Imaginem que esta tabela cresce com valores por aqui abaixo e que temos a necessidade de fazer scroll e de continuar a ler o conteúdo por aqui abaixo. Ora, que informação é que perdemos? Perdemos a informação do cabeçalho desta tabela, o que às vezes dificulta a leitura ou a análise de alguns dados que estamos aqui a ver. Portanto, o Excel tem uma função interessante de fixar painéis, em que no separador ver, que estamos aqui a selecionar, nós temos uma opção de fixar painéis que nos dá 3 opções. Fixar a primeira coluna, estamos a ver aqui no símbolo o que é que aparentemente faz, fixar a linha de cima ou fixar painéis exatamente no sítio onde eu quero. Por exemplo, eu tenho selecionada a célula A4 e se eu fixar painéis, o que me vai acontecer, se repararem, foi gerada aqui uma linha por cima da célula que está selecionada, ou seja, vemos aqui uma linha contínua que está por cima da célula que eu tinha selecionada e o que isto vai fazer é que sempre que eu continuar a fazer scroll por aqui abaixo, eu vou continuar sempre a ver aquele cabeçalho, ou seja, o que estava acima da célula 4 continua sempre a ver-se. Já agora, se eu tiver aqui conteúdo, como é óbvio, e se continuar a descer, todo o conteúdo que está entre a linha 1 e 3, até a 4, eu vou continuar a poder ver, ok? Ora, este fixar painéis funciona tanto na vertical como na horizontal. Por exemplo, neste caso, se eu fizer um scroll desta forma, horizontal, eu deixo de ver as colunas do início, bem como toda a informação que estava na tabela para trás. Portanto, vamos supor que esta tabela cresce em colunas, que eu tenho que fazer um scroll horizontal e que quero sempre continuar a ver a primeira coluna, que é o nome do cliente. Ora, se eu fixar painéis nesta célula, e eu já agora vou pintá-la para se perceber melhor, nesta célula verde, portanto, se eu fixar painéis aqui, vou fazer um zoom para se perceber melhor, ok? Já agora eu coloquei no João, mas vou colocar na célula em cima, vou colocar na célula do Dinis, que é a 4. Portanto, se eu pintar então esta célula C4, eu, se quiser continuar sempre a ver o Dinis e todos os outros nomes quando arrasto para a direita,
Selecionando esta que está aqui em amarelo, isto não vai ter o efeito desejado. Eu vou libertar primeiro os painéis, porque eu os tinha fixado. Vou fixar novamente. Se repararem agora, foi criada aqui uma cruz, uma espécie de uma cruz, portanto uma linha vertical e outra horizontal. E estas linhas basicamente o que me dizem é que se eu andar para baixo continuo a ver o que está para cima, ok? E se eu andar para a direita eu continuo a ver as duas primeiras colunas A e B. Portanto, toda a informação daqui eu continuo a ver. Não era este o nosso objetivo, portanto, aquilo que temos que fazer para corrigir é libertar os painéis da célula do Diniz, ou seja, libertar painéis. Já agora vou-lhe tirar esta cor, vou pintar no produto e então aqui vou retirar o amarelo para percebermos melhor. E se eu selecionar esta célula que está amarelo, que é a célula que está selecionada neste momento, e fixar os painéis aqui, agora sim eu posso fazer um scroll na vertical e na horizontal e continuar a ver o cabeçalho e o cliente, mesmo que eu continue a fazer um scroll horizontal. Portanto, era isto que tínhamos para ver hoje na nossa aula, neste pequeno briefing sobre o Excel. Não percam a próxima aula, vamos ter tabelas formatadas, tabelas dinâmicas, algo que vai ser interessante com certeza e que vamos perceber melhor como é que devemos ajustar os dados do Excel no Excel de forma a obtermos a melhor informação possível. Até à próxima, tchau!